profética está em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 28. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Volta a página no capítulo 1, no verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão de acordo com as suas, e as árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas, e Deus viu que ficou bom. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Papai, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que o Senhor colocou no nosso coração para esse tempo. Fala conosco, nós queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém. Queridos, esta noite eu gostaria de pensar com vocês sobre a origem de todas as coisas e o desejo de Deus para todos nós. É bem provável que você tenha já lido, ouvido, até mesmo assistido aí agora a novela, né? Que retratou muito bem toda a origem da criação. O livro do Gênesis, ele é o livro dos começos, não só do começo da criação, como também do começo da instituição da família, da instituição de tudo aquilo que Deus sonhou para a humanidade. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vemos a forma que Deus realizou todas as coisas. Em 6 dias Ele conseguiu criar tudo que você vê. Tudo aquilo que você contempla foi criado por Deus em 6 Em 6 dias Deus fez os céus, Deus fez a terra, Deus fez as aves, Deus fez as plantas, Deus criou eu e você. E às vezes a gente pensa, quanto tempo precisa para Deus fazer o que eu tanto preciso? Quando nós olhamos para a criação, nós vemos que Deus não precisa de muito tempo. Ele é o Senhor do tempo. Em 6 dias Ele fez tudo o que você imagina e que existe. Isso já deixa claro que Ele é capaz de fazer muitas coisas em poucos dias. No 6º dia Deus cria o que nós chamamos de o homem. A imagem e a semelhança dele, Ele nos criou. E nós vemos que a ordem de Deus para todas as coisas da criação sempre foi que esta se proliferasse, se aumentasse, se multiplicasse. Nós vemos essa ordem desde o capítulo 1, verso 12, quando Ele dá essa ordem à vegetação. Ele disse que as plantas deveriam produzir o que? Sementes. E essas sementes produziriam mais e mais plantas. Isso quer dizer que tudo que Deus criou tem um potencial extraordinário de se multiplicar.
E essa noite eu gostaria de falar com você sobre o poder multiplicador que existe em nós. Eu não sei se você já percebeu o quanto você pode se multiplicar. Coloque a mão no seu coração e diga: existe em mim um poder multiplicador. O texto que lemos fala muito ao nosso coração sobre a criação de Deus e as expectativas. Diga: Deus tem expectativas sobre mim, sobre toda a espécie criada. Deus tem expectativas. Quando nós olhamos para esse capítulo, o texto que nós lemos fala claramente as intenções que Deus sempre teve ao nosso respeito. Quando olhamos para o capítulo 1 e o verso de número 12, percebemos que Deus criou tudo, diga comigo, tudo, com um propósito de se multiplicar como sementes. Eu não sei se você já percebeu o quanto Deus usa esta figura das sementes na Bíblia Sagrada. Ele até lá em Gálatas, através do apóstolo Paulo, ele diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente. Então em toda a Bíblia você vai ver essa ideia de Deus falando sobre semeadura, semear. E ele começa essa ideia de semeadura já no começo, usando esse elemento tão insignificante. Uma semente é insignificante, não é? Eu não sei qual a menor semente que você já se deparou, mas a semente ela é um elementozinho muito pequeno. Eu não sei se você já viu a sementezinha de uma laranja, de uma melancia, de um mamão, o quanto ela é insignificante, mas o poder e o potencial que existe nela. A gente às vezes olha para aquela semente, a gente pensa assim: nossa, como é que isso pode gerar um fruto? Porque é muito pequeno, é muito insignificante. E Deus usa dessas coisas insignificantes para fazer grandes coisas. No verso 12 percebemos que Deus criou tudo com um propósito de se multiplicar como semente. A criação por Deus realizada, ela tem cumprido o seu propósito. Esse texto era o texto primórdio para Adão e Eva. Eles cumpriram bem, não cumpriram? Porque eu e você, diga, eu sou descendência de Adão. Quer dizer que o papel lá no Éden foi um papel excelente, porque a criação tem se multiplicado. Os animais se multiplicaram, o homem se multiplicou. Olha você aqui, você é fruto da multiplicação da semente de um homem com uma. As árvores, elas têm dado os seus frutos. Os animais, cada um segundo a sua espécie, tem dado os seus respectivos frutos. O ser humano tem dado os frutos. Porém, Deus tem muito mais expectativas sobre os frutos. Diga comigo, os frutos que o ser humano pode dar. As expectativas sobre o homem é muito maior. Tudo que Deus criou, diga comigo, tudo que Deus criou tem uma capacidade oculta de se realizar. O relato da criação encontrado na Bíblia, ele mostra que a semente tem os meios de produzir de acordo com a sua espécie. Diga comigo, toda semente vai germinar conforme a sua espécie. Eu não sei se você já plantou limão e colheu laranja, ou se você já plantou mamão e colheu melancia, porque toda semente se multiplica segundo a sua. Esta é a ordem de Deus. Tudo que Deus criou tem esta capacidade. A Bíblia mostra que estas sementes têm os seus meios de produzir conforme a sua espécie. Em cada semente, diga comigo, em cada semente, Deus vê uma floresta. Em cada semente, Deus vê uma
Em cada peixe ele vê um cardume, em cada ave uma revoada, em cada boi um rebanho, em cada menina que aqui está, ele vê uma mulher, em cada garoto ele vê um homem, e em cada ser humano ele vê uma nação. São coisas assim insignificantes aos nossos olhos, pequeninas, mas que Deus vê o potencial que elas têm. Deus viu em você potencial. Deus viu coisas boas para o seu futuro. Antes que você tivesse informe, Ele já te conhecia. Aleluia. Antes que você existisse, fosse quem você é, Deus já sabia o que você seria. Mas eu não sei se os propósitos dele para você têm sido cumpridos na sua vida. Nós sabemos que o plano, diga comigo, o plano perfeito, por um momento, capítulo 3 de Gênesis, foi interrompido. Quando Adão cai em pecado, o que aconteceu com a raça humana? Ela foi toda deteriorada. O erro de Adão trouxe tragédia sobre todo o ser humano, afetou todos nós. E agora eu te faço uma pergunta bem lógica, para você entender o poder da multiplicação. As consequências negativas das vidas humanas em todo o planeta Terra são a consequência trágica do erro de, como é que é? De um homem. Você já parou para perceber o efeito cascata que os erros têm? O erro, diga comigo, o erro de um homem prejudicou toda a raça humana. Perceba o efeito trágico que o pecado trouxe. O pecado é a palavra do ano. Como é que é? E por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas vai. O reflexo de todo esse trauma, desta catástrofe, é o que nós vemos no mundo. E aí alguém pergunta, mas por quê? É porque Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele não poderia deixar de cumprir a sua palavra. Diga comigo, por Adão, o pecado entrou, se multiplicou. Se você estiver com a Bíblia, você vai ver em Romanos capítulo 5, dos versos 12 ao 18, a Bíblia relata que da mesma forma, quando o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Consequentemente, assim, uma só, diga comigo, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Mas, aleluia, por Jesus Cristo, porque por Adão o pecado entrou e se multiplicou em toda a raça humana, mas cumprindo o tempo exato de Deus, conforme Colossenses, a Bíblia diz que manifestou-se o Filho de Deus para desfazer toda a catástrofe do pecado. E assim como o pecado entrou por um homem, entrou também a vida por um homem. E você só está aqui hoje porque por causa de Jesus você foi alcançado. Um homem foi pregado na cruz para que eu e você tivéssemos todos os nossos pecados, diga comigo, todos os nossos, perdoados. A grande obra de Cristo chegou até nós. Isso quer dizer que existe um poder multiplicador em cada, diga, em cada um de nós. Existe um poder multiplicador.
Eu vou fazer um ato profético com você agora. Olhe bem nos olhos dessa pessoa que está ao seu lado, e você vai fazer uma pergunta a ela do fundo do seu coração, e perguntar a ela: o que você tem multiplicado? A minha pergunta para nós esta noite é: o que temos multiplicado? Aleluia, Deus! Obrigado, Pai. Talvez você tenha a curiosidade de entender esta palavra tão simples, usada na matemática, que é multiplicar. Diga comigo: a matemática de Deus é sempre multiplicar. Querido, a única coisa que Deus vai querer subtrair da sua vida é o pecado, porque as demais coisas Ele quer potencializar. Levanta a mão bem alta, eu quero dizer uma palavra de Deus para o seu coração. Deus quer multiplicar potencial, Deus quer multiplicar graça, Deus quer multiplicar sabedoria. Tudo que há de bom, Deus quer multiplicar. Porque a matemática de Deus é essa. Multiplicar, segundo o Aurélio, o dicionário, significa aumentar. Diga comigo: aumentar. Aumentar em número, importância ou intensidade. Produzir, diga comigo: produzir em grande quantidade. Crescer. Olha o tamanho que você está. Você cresceu. Você era só a Bíblia chama a gente de vermezinho de Jacó, sabe? Uma coisinha assim tão insignificante, sabe, ô Alex? Mas olha nós aqui. Tudo nessa vida, diga comigo, tudo na vida é como uma semente que nós lançamos no solo. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, certamente, infelizmente, muitos na natureza adâmica têm multiplicado o que Adão multiplicou. Problemas e consequências insondáveis consequências para todos os que estão à sua volta. Você já reparou como é fácil fazer isso? Você já reparou como existe uma facilidade para se proliferar problema? A gente usa até um adágio que diz assim: notícia ruim chega logo, né? Notícia ruim voa. Sabe por quê? Porque a gente tem facilidade em multiplicar, em levar, em proliferar, em lançar. Problema, nem se fala. Há aqueles até mesmo que disputam a quantidade de problema que tem. E aí o que elas fazem? Elas colocam um foco naquilo, e tudo aquilo que você coloca foco faz o quê? Você já reparou como é fácil fazer isso? O pecado, ele tem multiplicado, tem disseminado dissensões, tem realizado coisas que desagradam o coração de Deus. E eu preciso te dizer uma triste palavra essa noite: se Adão tiver em você, não espere coisas boas. Diga comigo: se Adão existir em mim, com certeza problemas, pecados, consequências irão se multiplicar. É por isso que nós precisamos de Cristo. Do contrário, diga comigo: se Cristo existir em mim, meu irmão, levanta a mão, eu tenho uma palavra profética para você essa noite. Se Cristo estiver em você, você não vai ser um problema ambulante, como nós dizemos aqui. Você será um solucionador, um resolvedor de questões que as pessoas não conseguem resolver, porque Cristo, um só homem, resolveu todo o problema da humanidade. Se Cristo existir em você, pode ter certeza, meu irmão, as pessoas vão te contratar, sabe para quê? Para resolver problema.
Você lembra de Daniel? Você lembra de José? Eu estou usando exemplos do antigo. Nós não estamos falando nem de Jesus. Estamos falando de homem comum que nem nós, viu? Que foram contratados, um por Faraó e o outro pelo rei da Babilônia. Para quê? Para quê? Porque, diga comigo, o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho amado de Deus, em Cristo, ele é um multiplicador, ele é um solucionador de coisas. Ele não é mais um problema. A saber, você não é o seu problema, você não é o seu pecado. O seu pecado deve ser extirpado pela natureza de Cristo, formada em você. Deus quer se multiplicar através de você. João capítulo 14, verso 12, Jesus disse isso assim, ó: se vocês crerem em mim, ele está usando uma palavra, vocês farão, como é que é? Foi apresentado aqui hoje, coisas maiores. Irmão, se nós soubéssemos o poder multiplicador que existe em nós, foi Jesus quem disse isso. Veja o poder multiplicador de Jesus. Ele multiplicou. Através de 12 foram gerados 70. De 70 a 120, de 120 500, de 500 3.000 e de 3.000, olha você aqui. Nós somos frutos do sangue de Jesus derramado, que regou a semente de Deus. Eu preciso te dizer, você é a semente de Deus que deu certo. Nós somos, diga comigo, nós somos a semente que vingou, que deu certo. Mas a pergunta ainda é: o que eu multiplico? É importante lembrar, queridos, que cada grande árvore, diga comigo, cada grande árvore, um dia foi que cada menina ou menino, um dia foi feito uma semente. Cada homem um dia foi um garoto, e que cada nação um dia também esteve no útero de uma mulher. Talvez você está aqui ainda e pense assim: nossa, mas eu sou tão insignificante, eu não tenho nenhuma visibilidade, eu não sou notado, eu não sou visto, as pessoas não olham para mim. Eu preciso te dizer, você ainda é uma semente que precisa ser lançada no solo de Jesus, para que você se multiplique. É muito interessante notar que sempre que Deus lida com o ser humano, diga comigo, sempre que Deus lida com o ser humano, Deus trata da semente de gerações que dele pode se originar. Gênesis capítulo 12, Deus falou para um homem assim chamado Abrão: ô Abrão, eu vou fazer de você, como é que é? Ele está falando na primeira pessoa: eu vou fazer de uma grande. Toda vez que Deus olha para um homem como eu e você, Ele vê uma nação. Toda vez que Deus olha para mim e para você, Ele vê um progresso. Toda vez que Deus olha para mim e para você, Ele vê um grande potencial. E essa noite Deus te trouxe aqui só para me afirmar isso sobre você: você é uma grande nação. Quando Deus faz as contas, a respeito da vida, sabe? A respeito de mim e de você, sabe como é que é a conta de Deus? Um é igual a vários. Diga comigo, um é igual a vários. O pequeno é igual a grande. O menos é igual a mais. A matemática de Deus é louca. Ela não bate com as contas que a gente faz aqui. Porque menos é mais. O pequeno é grande. O que nós não podemos de maneira nenhuma é abortar este potencial, e essa semente está em nós.
Toda vez que você aborta o que está em você, você está abortando tudo aquilo que Deus sonhou. O salmista no Salmo 139, verso 16, ele diz assim: existe um livro, diga comigo, existe um livro que está registrado por Deus tudo aquilo que eu viveria. A minha pergunta é: você está vivendo o que está escrito no livro? Pastor, mas eu nem sabia. Hoje você está sabendo que tem um livro que Deus escreveu sobre todos os seus dias. Pastor, mas então como é que eu sei? Consultando a Ele, falando com Ele, tendo intimidade com Ele. Quando matamos uma semente, diga comigo, a semente de uma árvore, nós matamos uma floresta. Quando nós matamos uma ave, nós matamos toda aquela recuada. Quando matamos um boi, matamos um rebanho. Quando um homem mata um homem, o que ele mata? Ele mata uma nação. Quando matamos um garoto, uma mulher, o que quer que seja, estamos destruindo. Quando Deus olha para Abraão, Ele disse: eu vou fazer de você. Diga comigo, eu vou fazer de você. É para você que eu estou falando. Deus vai fazer de você. Aí Deus vai fazer de você grande, querido. Pode ter certeza disso. Talvez você se sinta ainda pequeno sendo grande, mas eu quero te dizer, na mão de Deus você se tornará grande. Foi isso que Ele disse para Abraão. Ele diz: ô Abraão, eu vou fazer você famoso. Ele não ia ser um artista de televisão, como muitos pensam, mas ele seria o pai de uma grande nação. Você é o pai de uma grande nação. Talvez você hoje ainda é alguém que não tem alguém que vai se unir a você e multiplicar aquilo que Deus quer através de você. Mas vai chegar a hora em que a conta vai fechar e as coisas vão se... Eu olho para nós e lembro, nós éramos 3, eu, minha mãe e minha irmã. Hoje nós somos uma pequena nação. Olha para você, olha para a sua história, olha o quanto que cresceu, olha o quanto que se multiplicou. Será que nós não temos abortado? Diga-me, será que eu não estou abortando o potencial de multiplicar coisa boa? Sabe por quê, querido? Deus sonha com que você multiplique coisa boa. Deus sonha que você multiplique coisa, porque a natureza adâmica já multiplicou muita coisa ruim. Dentro dessas 12 noites, nós iremos pensar sobre aquilo que nós desejamos que Deus multiplique em nós nesse 2022. Será que você não precisa que Deus multiplique o seu entendimento sobre quem você é? Será que você não precisa que Deus multiplique o amor no seu coração? Será que você não precisa, e nesses dias tão difíceis nós estamos precisando que Deus multiplique temperança, nós estamos precisando que Deus multiplique mansidão, nós estamos precisando que Deus multiplique domínio, nós estamos precisando de uma multiplicação em várias áreas da nossa vida. Qual é a área? Amor próprio, autoestima. Esta é a primeira noite que nós vamos discorrer sobre áreas, diga áreas, que eu preciso multiplicar. Porque a ordem, diga comigo, a ordem foi dada. Você sabe por que o pecado multiplicou? Porque Deus liberou uma palavra sobre o homem. Deus está no texto, Gênesis 1, 28. Lê comigo aí, vamos ler. Gênesis 1, 28. Lê aí, devagarzinho, respeitando ponto e vírgula. Vamos lá. E Deus segura aí, Deus
Você sabe o que é abençoar? A palavra original hebraica significa liberado para você já é próspero, querido. Você só precisa prosperar aqui dentro. Que uma vez que você prospera aqui dentro, automaticamente as coisas vão prosperar aí fora. Abençoar é liberar para prosperar. Quando Deus libera essa palavra sobre o homem, Ele não ia revogar mais. É por isso que existe a segunda palavra: sejam. O homem tem sido fecundo, não tem não? O homem tem sido fértil, não tem? Em todos os âmbitos, nós temos visto a fertilidade do homem ou não? Lógico que temos. Uma delas que é tão natural é a iniquidade, que a gente vê em todos os lugares, porque Deus tinha liberado uma palavra de... Ei, querido, você não tem noção o que é uma palavra liberada. Você não tem noção o que é uma palavra de Deus. Uma vez que Deus libera, Deus não volta atrás. Deus não voltou atrás sobre a palavra que Ele liberou sobre o homem. Ele estava abençoando o homem. Ele estava dizendo ao homem: você tem o meu sim, você tem o meu amém. Você é liberado para ser fértil. Você é liberado para multiplicar. É por isso que nós estamos aqui. E essa palavra não voltou atrás. Só que agora nós precisamos resgatar e multiplicar coisas de Deus, coisas boas. A Bíblia chega até a dizer, lá em Gálatas também, que existe em nós um fruto. Diga, um fruto. Diga comigo, o fruto tem várias sementes. E eu poderia usar as sementes do fruto. Diga comigo, o fruto chamado amor tem várias sementes. Vamos elencar algumas delas? Domínio. O domínio Deus deu para o homem quando? Está aí no texto, você leu. Deus deu no começo para o homem. Ei, Deus deu domínio para você. Deus deu controle para você. Deus deu controle para você. Deus te deu autoridade para governar e subjugar coisas, e jamais ser dominado por alguma coisa, porque tudo aquilo que escraviza o homem, o domina. Você já reparou? Tem coisa que é tão insignificante, né, irmão? Tem ou não tem? Tem umas coisas que não dá para olhar, a gente olha assim. Eu vou descer o nível da coisa aqui. Um elemento, às vezes, que é um copo, é umas coisas, é uma pedra desse tamanho, é um cigarro desse tamanho, é um copo desse tamanho, é um comprimidinho desse tamanho. Já reparou como é que domina o homem essas coisas? Uma folha domina o homem. Olha, um pedaço de papel que a gente usa e a moeda nossa é o quê? É um pedaço de papel. E Deus nos mandou. Esse domínio foi perdido porque o homem pecou. Mas Cristo, quando vem, Ele está devolvendo ao homem o quê? O domínio sobre as coisas. E a ardente expectativa da criação, diga comigo, ardente expectativa da criação de Deus, é que o homem se manifeste. Querido, até as árvores, os animais, as estrelas, o sol aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas aonde eles estão? Diga comigo, sendo dominados por coisas insignificantes. Essa noite Deus te trouxe aqui, nessa primeira noite, para liberar sobre você uma palavra profética da autoridade de governo que está sobre a sua cabeça, do poder multiplicador que está em você e do domínio que Deus espera que você tenha sobre todas as coisas. Eu não sei se você já reparou. Quem é que já foi no circo? Tem umas feras, não tem não? Tem. Como é que o homem domina o elefante? O leão?
Alguns pegam até aquelas enormes serpentes, né? Quando eu vejo aquilo ali, sabe o que eu entendo? Olha o domínio que Deus deu para o homem. Alguns ainda usam esse domínio, outros não. Outros perderam o controle. Deus sabe por que eu estou dizendo isso essa noite. Eu não sei o controle de que área você perdeu, mas essa noite Deus vai colocar uma semente na tua mão. Deus vai colocar uma semente na tua mão. Uma semente que você vai lançar no solo chamado fé. Não, você vai lançar a semente chamada fé no solo chamado vida no ano de 2022. E esta semente irá se multiplicar. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fecha ele, todo mundo com os olhos fechados. Feche os olhos, todo mundo. Feche os seus olhos. Não vou fazer mágica aqui não. Mas eu vou pedir para um obreiro, vem cá Douglas, correndo. Todos com os olhos fechados. Só abre a mão direita assim, ó. Abre a mão. Vem Nicolas, do lado de cá. Douglas aqui, uma em cada mão. Fecha os olhos, não precisa ficar com medo não, que eu vou colocar um bicho na tua mão não. Com a mão aberta assim, a mão aberta, santinho, como você fosse receber alguma coisa. Eu estou colocando na tua mão aí algo muito insignificante. Fecha a tua mão com isso que está aí dentro. É um ato profético que nós vamos fazer agora. Fecha. Vai ser colocado na sua mão algo insignificante. Algo insignificante. Uma semente. Diga uma semente. Ainda com os olhos fechados. Eu sei que você é curioso, você vai querer abrir os olhos. Não abre ainda não. Não abre ainda não. Espera que vai chegar aí na tua mão uma sementezinha. Uma sementezinha muito pequenininha, que vai te deixar curioso para saber o que essa semente ela é capaz de fazer. Essas 12 noites são 12 noites proféticas, em que nós iremos semear. Talvez o que você está vivendo hoje é fruto de uma semeadura do passado. Talvez é fruto de algo que você inconscientemente semeou, lançou no solo chamado vida. E hoje você tem tido uma colheita. E uma colheita talvez que não tem sido agradável aos teus olhos. Uma colheita talvez que você pense que não seria esperada. Você não imaginava que isso acontecesse. Essa noite o Espírito Santo está colocando uma semente na sua mão. E agora eu quero que você que recebeu a semente coloque-se sobre os seus pés. Eu quero que você coloque-se sobre os seus pés. Agora você pode abrir o olho e olhar para mim aqui. Todos estão com a semente? Todos de pé. Toda a igreja de pé, por favor. Tem uma semente na tua mão? Você sabe do que é essa semente? Essa semente é uma semente de mostarda. É a menor das hortaliças dentro da botânica. A semente essa semente ela não tem nem 2 milímetros, tá? Ela é muito significante. Depois pode colocar todos aí. Pode deixar aí onde está, pode deixar. Ela é a menor, diga comigo, ela é a menor. Mas se você imaginar o potencial que essa semente tem, esta semente é capaz de produzir uma árvore de até 3 metros de altura. E alimentar várias e várias pessoas, aves. Jesus usou o exemplo dessa semente. Ele disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de milho, de feijão, de arroz. Por que ele usa? Porque ele estava querendo ilustrar a fé, que por menor que ela tem um poder de multiplicar. Deus está colocando uma semente na tua mão hoje. Deus está colocando uma semente na tua mão hoje. E nessas 12 noites, diga comigo, nessas 12 noites, eu vou lançar no solo chamado vida a semente, segundo a espécie, daquilo que eu quero colher. O que você quer que se multiplique em 2022?
Feche os seus olhos. O que você quer que se multiplique na sua vida em 2022? Eu estou colocando algo muito significante na tua mão, mas que tem um potencial tão grande. Dentro dessas 12 noites nós vamos lançar no solo essa sementezinha insigne. Você não tem que falar para ninguém o que você está semeando. Você não tem que falar para ninguém o que você está plantando. Só que quando você começar a colher, alguém vai ver o que um dia você semeou. Alguém vai ver o que um dia você semeou. E eu quero acreditar que por essa semente que está sendo colocada na sua mão hoje, vai ser lançado no solo chamado vida, amor, vai ser colocado multiplicação dos recursos financeiros, multiplicação da prosperidade, multiplicação da saúde, multiplicação da longevidade de vida, multiplicação da temperança. O que você quer que Deus multiplique na sua vida? O que você quer? Vida aos sepulcros, por favor. Eu quero agora que você idealize. Você já está com os alvos na mão. Você já está com os alvos na mão. Você está vendo o que Deus está colocando na tua mão? Diga: Deus está colocando uma semente, um projeto para o 2022. E nessas 12 noites você vai. A semente multiplica segundo cada espécie. Não vai querer plantar desordem. Diz um ditado que quem planta vento, colhe o quê? Mundo busquei. Não planta isso aí não. Planta não. Mas não preencheu. Toda esse lado de cá vai vir aqui, ó. Estão vazios. Tem aqui um vaso. Você vai lançar a tua sementinha com fé. Um de cada vez, vai voltando para o lugar. Espera o lado de lá, fecha os olhos aí. Vai vindo por aqui. Vai idealizando o que você quer lançar. Não é o alvo ainda não, é a semente. O que você vai lançar? Vai lançando aqui. Vai ser 12 noites lançando essa semente ali. É o que você vai colher. Isso é profético, irmão. Vai lançando com fé. Não há Nada melhor. Não há nada. Vai lançando com fé aí, ó. Nada melhor. Ô meu irmão, presta atenção no que você está lançando. Nada melhor que meu O que você lançou até ontem? Se lançou até ontem, nem germinou. Arranca logo. Arranca que dá tempo. Se lançou até ontem, coisa que não quer colher, arranca. Dispor minhas fraquezas. Em nome de Jesus, agora é momento de você fechar teus olhos. É uma campanha, querido. Levante-se da cadeira, fique em pé. Conecte-se ao trono de Deus. Nós estamos semeando. O Deus das montanhas. Você está fazendo um ato profético. É o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. É uma semente. Ela tem um poder multiplicador. Não há Nada melhor. Não há Nada melhor que meu. Não é uma, não é duas, não é três, é uma semente. Multiplica segundo a sua espécie. Daqui amanhã você vai lançar amanhã. Agora vem o lado de cá que não veio ainda. Vai. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Aleluia. Traz beleza às cinzas. O Senhor Vem devagar. pode Vem raciocinando o que você está plantando. Vem pensando. Vem plantando. Vem semeando. A Bíblia diz que o que semeia em lágrima. O que semeia em lágrima. O que semeia com lágrima. É 12 noites.
Não é fácil, é em lágrima, é desafio. Mas ele voltará com os seus filhos e ele colherá. Vem, você que está com a semente, pode vir. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Vem lançando, filho, vem. Meu Deus, não há nada melhor. Pensa o que você quer colher e lança. Lança. Lança o que você quer colher. É uma semente. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos. Vai falando com Deus. Diga a Deus, eu quero colher isso. Faz no mar um Diga a Deus, eu quero colher isso. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Pega o seu envelope aí. Está aqui na minha mão meus alvos. Olha só. Tem 12 alvos aqui. Que na matemática de Deus multiplicado vai aumenta. O que você quer que Deus multiplique? Coloca aí. Levante ele assim. Toda a igreja. Vem cá, Tiago, fazer uma foto bonita. Levanta teu alvo assim, bem. Levanta. Sei que tem objetivo, tem sonho, tem plano. Tem coisa que você sonhou, você idealizou. Tudo que você coloca no papel, você realiza. O que você não coloca, infelizmente. Tenha alvos, tenha metas, tenha objetivos. Pode sonhar. Tem um potencial muito grande em você. Tem um potencial muito grande em você. Ergue assim, diga, está aqui. Os meus alvos. Os meus alvos para 2022. O ano, segundo as estatísticas, vai ser um ano difícil. Só que o cenário de Deus sempre foi um cenário difícil. Vai multiplicar. Vai multiplicar. Vai multiplicar recurso. Vai multiplicar portas abertas. Vai multiplicar salvação lá na tua família. Vai multiplicar saúde sobre você. Os decretos do inferno estão caindo por terra hoje. Se o diabo disse que ia morrer, Deus está falando, vai viver. Em nome de Jesus eu profetizo um ano sobrenatural sobre a sua vida. Um ano de multiplicação, um ano de sobrenatural, um ano de colheitas extraordinárias, um ano em que você verá a glória de Deus. Diga, eu concordo com a palavra profética. Vai multiplicar na minha vida tudo aquilo que eu idealizei para a glória de Deus. Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir a Deus bem forte. Aleluia! Aleluia! Preciso dar uma palavra. Nossos cultos na semana profética, 12 noites. 12 noites para 12? 12 noites para 12? Não é em janeiro que a gente tem que profetizar, é antes do ano começar. Toda profecia vem antes que aconteça. O ano não vai entrar e nós estamos profetizando. Isso é profético. Olha só, eu e alguns irmãos aqui da igreja, especialmente líderes, vamos ficar agora aqui na igreja. Talvez no sábado eu tire a tarde, vou orar um pouco no monte, mas nós vamos orar aqui, ó. Aqui, dentro dessa casa onde nós estamos, dentro do teto onde nós estamos, nós vamos profetizar o nosso 2022. Eu vou impetrar a bênção. Se você quiser isso, você pode ficar à vontade. Nós, nessas 12 noites, nós vamos ficar um tempinho falando com Deus, profetizando sobre a nossa bênção de 2022. Amém? Não é obrigado a ficar.
Você vai ficar se você sentir no seu coração. Eu sei que tem gente que tem horário. Durante as 12 noites, principalmente na semana, nosso culto é uma hora e pouquinho, é 9h25. Nós não vamos passar do horário, respeitando no domingo que nós temos 2 horas de culto, tá bom? Você está crendo no teu milagre? Feche seus olhos. Tem alguém entre nós que essa noite gostaria de entregar sua vida para Jesus? Talvez você nunca fez essa oração e hoje você gostaria. Teve pessoas que no domingo fizeram, entregaram sua vida. Talvez você está afastado e hoje você queira voltar. Tem alguém? Dá um sinal bem alto com a mão direita. Se não temos, que Deus conceda-lhe outra oportunidade. Você que está enfermo aqui, em nome de Jesus eu profetizo a cura sobre a sua vida. Você que está enfermo aqui, você que está com dor, você que está atribulado, angustiado, eu profetizo restauração sobre a sua vida. Se você quiser sair do teu lugar, vir aqui receber uma oração, eu quero abençoar. Só você que quer, que deseja, sai do seu lugar, vem até aqui, eu quero abençoar você. Em nome de Jesus.